Olá, meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Você que vai ouvir esta mensagem, é uma mensagem muito profunda. É uma mensagem de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, onde Deus tem chamado a nossa atenção para o ocorrer dos fatos. E os fatos que estão ocorrendo neste momento são para nossa reflexão. Buscar o Senhor, depender do Senhor, viver mais a palavra de Deus, porque Deus tem preparado uma grande escala, uma escala de avivamento. Avivamento, quando tocamos nesta palavra, nós lembramos que o avivamento nada mais é do que o arrependimento. É uma mudança de posicionamento. E se nós não nos posicionarmos mediante o fato, e o fato que nos traz a verdade é que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Agora, falar que Ele é a verdade e o caminho, e nós não queremos entrar neste caminho, e não queremos ouvir a verdade, nós nos tornamos servos inúteis, porque nós só queremos ouvir aquilo que nos interessa, ou aquilo que nos é conveniente. Fale a verdade, prega flores, mas porém prega espinhos também. E hoje eu quero te chamar a sua atenção para 1 Coríntios 2,9, que é uma palavra que Paulo escreve à igreja de Coríntios. Ele diz, olha, nem ouvidos ouviu, e nem olhos viram, e não penetrou em nenhum coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma palavra profunda, não é? E eu trago esta palavra para mim, porque eu não conhecia a palavra de Deus, nem olhos viram. Meus olhos estavam voltados para as coisas do mundo, aquilo que eu estava vendo, ou aquilo que eu estou vendo, vivendo como todo mundo vivia, olhando sem esperança, olhando o tempo passar. E quando o tempo passa, e passa muito depressa por sinal, e quando nós olhamos para a nossa vida, olhamos que não fizemos nada, não aproveitamos nada, não é? Não mudamos em nada, sempre os mesmos pensamentos, não é? As mesmas vaidades, nada mudou, nada está mudando. E aí o Senhor me chama a atenção, nem olhos viram. E quando nós não paramos para analisar que é um Deus que tudo vê, que tudo sabe, e que Ele tem o melhor, e o melhor de Deus é você viver em harmonia com Deus, e o melhor de Deus é você começar a entrar na visão de Deus, e aí você vai enxergar realmente um mundo pobre, um mundo em falência espiritual, porque o mundo ele é uma roda gigante, e tem parado, estacionado no sistema chamado sistema religioso, aquilo que me convém. Mas o que me convém hoje é buscar o Senhor, o que me convém hoje é mudar e olhar para o autor e consumador da minha fé. Então, queridos, amados irmãos, nem olhos viram. E eu quero muito mesmo enxergar o que Deus tem preparado para mim. E o que Ele tem preparado para mim é o que Ele tem preparado para você, uma saída no sentido de mudança, no sentido de olhar para a vida, no sentido de olhar para o mundo e ver o mundo carente, o mundo necessitado de Deus. Primeiro você tem que mudar, primeiro você tem que entrar na visão de Deus, buscar o reino de Deus. Primeiro você tem que ouvir Deus na sua vida, você tem que parar, analisar e entrar no caminho chamado verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto a gente ficar de braços cruzados, como eu estou agora, olhando para o tempo, olhando para as pessoas, olhando para a mídia e não olhar para Deus, o tempo vai passar e eu não vou mudar, eu não vou me posicionar, eu não vou buscar. Então, se eu não vou buscar, como que eu quero viver uma vida abençoada? Como que eu quero enxergar Deus na minha vida? Como que eu quero olhar para o Senhor e ver um Deus que ressuscitou ao terceiro dia? Como que eu quero andar em novidade de vida se eu não dou um passo de fé? Como que eu quero ouvir Deus se eu não oro, se eu não busco, se eu não intercedo em favor daqueles que estão sofrendo? Como que eu quero ouvir Deus se eu não ouço os conselhos de Deus? Como que eu quero
ter uma vida abençoada. Quando eu falo vida abençoada, eu falo, né, no sentido espiritual. É você começar a olhar para o reino, olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé, sabe? Se desprender das velhas manias, dos velhos sistemas, sabe? E olhar para Jesus e dar um passo de fé. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, amado, eu tive um chamado, e você também tem um chamado para mudar, um chamado para visualizar o reino, buscar o reino mediante a palavra, meditar na palavra, ser um crente renovado, um crente batizado com o Espírito Santo, sabe, um crente que está às portas do céu, olhando, buscando, clamando, intercedendo, sabe, não viver mais aquela vida manhosa, aquela vida tinhosa, uma hora eu quero, outra hora eu não quero, sabe aquela fé de elevador, uma outra hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A gente precisa descer e buscar, descer mesmo, sabe, se humilhar na potente mão de Deus, descer para ouvir Deus, descer, sabe, para buscar os conselhos de Deus para as nossas vidas. Irmãos, quando diz não penetrou em coração humano aqueles que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eu fico olhando para a minha vida, o que eu era? Um pastor? Não era um pastor. O que eu era? Eu era apenas um empresário que acordava às 4:30 da manhã, eu era apenas um padeiro, sabe, que estava ali ganhando meu pão de cada dia, né, preocupado com as coisas materiais, as contas, né, os funcionários, sabe, aquele medo terrível, abrindo padaria de madrugada, às 5 horas da manhã, né, fazendo café, colocando o pão, enfim, guardando leite. São várias atividades dentro de uma padaria, não é? E até mesmo assar pães. Era essa a minha função, e de repente eu tive um encontro com Deus, e esse encontro mudou a minha vida, irmãos. Esse encontro mudou a minha vida, não penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, sabe? Deus, um banquete, Deus preparou um banquete para mim, e eu tive que caminhar pela fé, olhando para o Senhor, ouvindo a palavra, desejando a palavra, meditando na palavra, escrevendo os versículos bíblicos na palavra, na mão, né? Em cadernos, em pedaços de papel, tentando ali meditar, buscar, comer, sabe, queridos? Porque eu sei em quem tenho crido, diz a palavra. E é uma caminhada, a vida cristã é uma caminhada, dia após dia, crescer na graça do conhecimento, buscar, esperar acontecer a chuva que vem, essa chuva, né? A chuva seródia, a chuva que rega o teu coração, aquela chuva de amor, de paz, de comunhão, sabe? De certeza, que você se envolve com a obra e de repente as coisas vão começando a modificar, a mudar na sua vida. Eu tive um chamado, você também, e eu aproveitei a oportunidade. Sabe, são 22 anos não olhando para trás, sabe, não olhando para trás, circunstância, dificuldade sempre vai ter, dificuldade para você aprender, dificuldade para você depender de Deus, dificuldade para você entender que Deus está trabalhando, e Deus continua trabalhando, sabe, na dificuldade você cresce, na dificuldade você valoriza o teu chamado, na dificuldade você vê a mão amiga de Deus, você vê Deus te abençoando, você vê Deus tratando com você como filho, não mais como filho bastardo, mas como filho querido, filho amado, como a menina dos teus olhos. Então, o que Deus preparou para aqueles que o amam, algo maravilhoso, né? Hoje, sou um pastor, sabe? A igreja, os membros, uma caminhada, irmão. Coisas boas aconteceram, coisas boas estão acontecendo. Tivemos dificuldades, sim, como todo mundo, mas nós não deixamos de amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Estamos caminhando, nem olhos viram. Irmãos, Deus abriu os meus olhos. Olha aí a palavra, medita, né? Medita nela. Ela é um tesouro, sabe? É um tesouro que o homem precisa. E há necessidade, minha e tua, de meditar, de buscar, de acreditar, irmão. Então nós estamos caminhando, queridos. Estamos caminhando para um caminho de santificação. O que Deus quer é um coração santificado, mas não uma sensualidade. Você olha para aquilo que vai massagear o ego, massagear a carne. Não, mas nós vamos olhar para aquilo que vai trazer santificação, olhar para o Senhor e consumador da nossa fé. Então Paulo está escrevendo aqui a igreja de Corinto, irmão. Não penetrou em ouvido. Irmãos, quando a palavra penetra,
Deus trabalha. Quando a palavra penetra, você quer mudança. Quando a palavra penetra, você espera. Quando a palavra penetra, você sabe que Ele está trabalhando naquilo que você não pode fazer, naquilo que a medicina não pode reconstruir. Você sabe que Deus vai reconstruir. Você sabe que Deus vai aplainar. Você sabe que Deus vai modificar. Deus vai levantar. Deus vai abençoar. E Deus vai amparar. Não penetrou? Deixa a palavra penetrar, irmãos. Sabe? Seja parceiro com Deus, parceiro, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, irmão. É um relacionamento de intimidade, de pai para filho, de filho para pai. É um relacionamento que você sente falta quando você não ora, você sente falta quando você não vai à igreja, você sente falta, irmão, quando você não consegue nem adorar. Aquilo faz falta. Não está fazendo falta em você, irmão? Sabe, essa pandemia tirou muita gente da igreja, mas por quê, irmão? Não tiveram coragem? Sabe, não se submeteu, não penetrou no ouvido a palavra, sabe, não acreditou, não esperou, irmão. Irmão, toma posse da palavra, volte à casa do Pai, volte a congregar, volte a buscar o Senhor, volte a depender de Deus, volte hoje, sabe, vai à frente, vai batalhar, vai ouvir mais de Deus, vai querer mais de Deus. Não foge não corre não, mas corre aos pés da cruz, corre para Jesus, volte para Jesus. Nem olhos ouviram e nem ouvidos ouviu que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado um banquete para você, irmão, um banquete de restauração, de perdão, de comunhão, de santificação. Salmo 78:19, pode porventura o Senhor preparar uma mesa no deserto? Quantas coisas boas Deus tem te dado e a gente tem virado as costas, né? Deus te deu uma família maravilhosa. Deus te deu um ministério. Sabe, irmão? Deus te deu dom, talento. E muitas vezes nós estamos, sabe, engavetando o que Deus nos deu para nós usarmos como ferramenta do dia a dia. Pensa bem, analisa bem. Volte ao Senhor. Não queira ser conhecido da mídia. É importante, sim. É importante você ser conhecido, mas eu prefiro Jesus, ser conhecido de Jesus, sabe? E muitas vezes a gente quer que as pessoas nos vejam, nos reconheçam, nos aplaudam, sabe, irmão? Deixa Deus te conhecer, então, e seja conhecido de Deus. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Você vai ver como é bom andar com Deus, como é bom buscar o Senhor, como é bom sair desse chove e não molha. Como é bom, irmão, andar com o Senhor. Deus prepara coisas boas. O que Deus preparou para a minha vida, irmão. Família abençoada, sabe? Igreja abençoada, membros abençoados. Estamos caminhando, temos dificuldade como todas as igrejas, mas não deixamos de buscar a Deus, não deixamos de ouvir a voz de Deus, não deixamos de abrir o coração para Deus. E aí Deus trabalha. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. E eu quero, neste momento, deixar essa mensagem para você, de 1 Coríntios 2:9. Deus está te chamando. Abre o teu olho, irmão. Abre o teu olho para as coisas de Deus. Abre os teus ouvidos para as coisas de Deus. Abre o teu coração para as coisas de Deus. E deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor fazer. Agindo Deus, quem impedirá. Deixa essa palavra para você. Medita. Confia. Volte. Derrame o teu coração. Busca o teu coração. Porque um tesouro grande está diante dos teus olhos. E esse tesouro grande é o El Shaddai. É o Senhor dos Exércitos diante de você dizendo: eu sou contigo, eu te chamei, eu te convoquei, eu te escolhi, você é meu e não temas porque eu sou contigo. Fica aí esta mensagem, que Deus te abençoe e até amanhã e um beijo no seu coração. Uma boa noite para você.